Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da Congregação Cristã no Brasil, a graça. Olha, quer ouvir uma coisa engraçada? Bom, seria engraçado se não fosse cômico, se não fosse vergonhoso, se não fosse triste. Olha, um sujeito patético, um cara que sobe no púlpito, que se diz guia, que se diz atalaia, que se diz profeta, que se diz homem enviado por Deus para pregar nessa merda de culto. Escute isso aqui. Não, é vergonhoso. Se você souber um pouco, você não precisa ser um Salomão da vida. Se você souber um pouquinho, você vai botar a mão no rosto e vai ter vergonha de um cara desse. Escuta aqui. Escuta, peraí. A impressão que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do mal que havia lá. A Irmandade vai perceber que Deus destruiu Sodoma e Gomorra não foi pela presença do mal, foi pela ausência do bem. Então, ele ainda fala da impressão. E ele fala que Deus destruiu Sodoma e Gomorra não foi pelo mal, foi pela falta do bem. Não é um babaca um cara desse? Não é vergonhoso um cara desse? Ora, no lugar que existe o mal, é porque não tem o bem. O cara desse não é vergonha. Vamos ver. O cara desse, ele não tomou cachaça antes de pregar. Não, é porque ele é burro, ele é ignorante. Ele é daquele CCBista que subiu, que foi botado no ministério na hierarquia, porque talvez tenha sido encarregado de orquestra ou cooperador de jovem. Você acha que um cara desse tem estrutura, tem conteúdo para pregar alguma coisa? Um cara que fala uma merda dessa? Rapaz, olha. Impressão que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do mal que havia lá. A Irmandade... E Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque foi? Sabe por que um cara desse pega essa merda aqui? É porque ele sabe que o CCBista que está no banco, aquele povo que está no banco, são mais ignorantes do que ele. Não sabe de Bíblia. Então ele prega, ele fala qualquer merda, e aí o povo tá nem aí. Para começar, esse povo que vai no culto não está nem querendo saber disso. Eles querem portas abertas. Casar, comprar, vender, dar-se em casamento, festa de casamento, mudar de emprego, trocar de carro, trocar de casa, móveis, eletrodomésticos, ganhar mais, negociar. Para começar, o povo quer isso. Segundo, ele não sabe. Ele não sabe. E ele sabe que o povo também não tá nem aí para isso. Então ele fala qualquer merda. E aí, meu amigo, o povo não tá nem aí. Ele, como ele não sabe também, e se soubesse também ele não falava, então ele prega essa besteira aqui. Cara, e assim, aí outro detalhe importante. Por que depois eu vou falar o detalhe. Por que o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra? Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado. O clamor, o que é o clamor? A opressão, as sacanagens. Sabe? É a opressão, um oprimindo o outro. Os gritos, o choro, as injustiças. Sabe, tudo de sacanagem. Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Então, o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado, das sacanagens, da prostituição, da violência, do estupro, do roubo, de tudo. Então, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. A impressão que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do mal que havia
Hein? A Irmandade vai... Por quê? Hã? A impressão que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do mal que havia lá. A Irmandade vai perceber que Deus destruiu Sodoma e Gomorra não foi pela presença do mal, foi pela ausência do bem. É? Não foi pela presença do mal, foi pela ausência do bem. Na Bíblia está escrito que porquanto o pecado de Sodoma e Gomorra se tem agravado muito. E ele está dizendo que não foi pela ausência, não foi pelo mal, foi pela ausência do bem. E quando tem ausência do bem, o que é que tem no lugar? É? Por que um cara desse prega essa besteira aqui? Essa burrice aqui? Essa estupidez? Um sem vergonha desse, um cara desse, ele perdeu a vergonha completamente. Porque ele sabe que aqueles pecadores que estão no banco são mais burros do que ele. Ai, que burro, dá zero para ele. Porque onde não tem bem, tem o mal. Onde não tem justiça, tem a injustiça. Onde tem a soberba, lá não tem a humildade. Onde tem a sacanagem, lá não tem coisa boa. Não é. Qualquer idiota não deveria saber disso. Por que eu sou esse burro que não sabe? É? Onde tem justiça, vai habitar num coração que tem justiça, num coração que tem bondade, que tem equidade, que tem humildade, que tem piedade. Vai habitar o mal? Vai habitar a injustiça? Vai habitar a opressão? Vai habitar a violência? Quando ou é um que habita, ou é outro. Onde as obras das trevas habitam, o mal, o bem não habita lá. Como diz Salomão, quando o ímpio sobe para governar, o povo suspira. E suspira pelo quê? Por causa do pecado. E o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Se fosse um governante justo, sensato, de equidade, piedoso, misericordioso, um governador íntegro, que praticasse a justiça, haveria clamor para que o Senhor descesse e mandasse destruir Sodoma e Gomorra? É justamente por ter maldade que o Senhor veio e destruiu. Maldade e pecado que o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Então, quando não existe um, existe o outro. Aí um cara desse faz isso por quê? Porque se alguém, depois do culto, é por isso que o ministério não gosta. Tudo que o ministério prega no púlpito, ele não gosta que alguém critique. Ou não precisa nem criticar, basta você comentar discordando. Aí, por exemplo, você sai de uma merda de culto desse que o cara pregou isso aqui. A impressão que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do mal que havia lá. A Irmandade vai perceber que Deus destruiu Sodoma e Gomorra não foi pela presença do mal, foi pela ausência do bem. Porque quando Abraão intercedeu e perguntou, se tiver 50, pelo amor dos 50 não destruiria. Ou seja, que o Senhor buscou e viu só poucos que tinham ali, que era Ló e a sua família. E o Senhor disse... Aqui, ele entrou nessa coisa daqui que não tem nada a ver com o que ele falou. Aqui, não sei se ele percebeu a merda que ele falou, aí foi tentar entrar na explicação de Abraão. É claro que não tinha os 50 justos. Claro que não tinha. E se tivesse, tanto que os poucos que tinha, o que é que o Senhor mandou fazer? Mandou sair. Porque o Senhor não ia ficar ali suportando aquela vagabundagem de Sodoma e Gomorra por causa de meia dúzia. Era só pegar a meia dúzia e dizer, saiam daí, vai para outra cidade que eu vou destruir essa desgraça aí. Sabe? Então, por que o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra? Por causa do pecado, meu amigo, teve agravado muito. Aí, sabe por que esse cara é assim? Esses caras do ministério, esses vossos filha da puta do ministério são assim? Por isso que eles ficam dizendo todo dia, em todo culto, para não falar mal do ministério. Falar mal do ministério, sabe o que significa para ele? Por exemplo, se eu estiver no culto desse aqui, eu e outro aí,
ou você for na casa de alguém que esteve nesse mesmo culto. Aí você foi lá, depois do culto, tomar um café ou jantar. E aí você entrar nessa conversa dessa palavra aqui, dessa palavra aqui, você está lá na mesa de jantar ou no sofá. Aí se você for na casa do CCB, você disser assim, rapaz, você viu o que o irmão pregou lá? Ah, que o Senhor não destruiu Sodoma e Gomorra, porque não foi pela presença não foi por causa do mal, foi pela ausência do bem. Ué, mas que pregação sem noção? O Senhor destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Aí se você entrar nesse assunto na casa do CCB, ele vai entender que você está criticando a palavra. E aí ele vai dizer que você está falando mal do ministério. Porque os vossos filhos da puta em Cristo diz todo dia, toda hora, que se você criticar a palavra, você está criticando o ministério e está blasfemando da palavra. Só que essa merda não é palavra de Deus. Essa merda é uma maluquice da cabeça dele. E aí, se você for na casa do CCB, se estiver lá, aí nunca mais eles vão te convidar, porque eles vão dizer que você está falando mal do ministério, está falando mal da palavra. Ai, irmão, a palavra, o irmão ficando falando mal da palavra. É da palavra. É por isso que CCBista detesta. Não, por isso que o ministério não gosta de você comentar e discordar da palavra, da tal palavra. Porque eles vão dizer que você está criticando a palavra. É difícil você andar, você ser verdadeiro no meio desse povo. Porque esse povo, eles não entendem nada de Bíblia. Então, por isso que um bosta desse prega qualquer merda dessa. E aí, o CCBista, mesmo tendo aquele ar de achou esquisita a pregação, mas ele não quer nem ouvir comentários contra isso aqui. É difícil, rapaz. É por isso que ele prega essa merda aqui. É porque sabe que o povo não vai comentar. Porque se comentar e ele souber, ele já vai dizer que você fica falando mal da palavra, fica murmurando da palavra, sabe murmurar? Está murmurando da palavra, irmão? Está murmurando da palavra, irmã? Não pode murmurar, não. Os servos de Deus, eles cometem erro. Isso se você apontar o erro dele. Ele vai dizer, irmão, comete erro. Se o servo errou, perdoa. Porque eles não querem ser contrariados. E mesmo se você souber, e mesmo que você numa visita ali com outro CCBista, comentar sobre isso aqui, você vai ficar falando sozinho, porque o outro CCBista, puxa saco, não quer participar, sabe? Mesmo que ele desconfie também. Porque um povo que não sabe a diferença, discernir o que é de Deus e o que é do capeta, não sabe. Porque eles não sabem, porque eles não buscam, porque eles não buscam conhecimento, não buscam entender. Se você entrar no grupo de WhatsApp aí de grupos evangélicos, tem muito grupo evangélico aí de 300, 500, 700 pessoas. Lá o debate bíblico, não sei se você entrar lá, ele toma uma surra de Bíblia. Porque o pessoal lá, o pau quebra falando de Bíblia. E um cita um versículo aqui, outro ali, pá, e pergunta. Se você pensa, não entra. E se entrar, fica calado. Por quê? Porque não sabe de nada. E num debate... E aí você vai se você entrar no grupo do CCB, da congregação, lá é um testemunho vagabundo, é um menino de merda. Se você lá fazer uma pergunta bíblica, ninguém sabe responder. Ninguém sabe responder. Lá não tem... debate nenhum. Debate eu falo assim, é citar a Bíblia, o outro lá responder, e o outro lá perguntar, mas por que isso? O outro lá perguntar por quê? Mas por que aquilo outro? Sabe? E aí, se o ancião souber que que tem um grupo de CCB debatendo Bíblia, eles já vão dizer para não entrar nessas coisas. Porque o ancião, o ministério não quer você iluminado, quer você burro. Igual esse povo aqui, que fica ouvindo essa merda aqui, que o Senhor não destruiu Sodoma, não foi por causa do mal, não, foi por causa da ausência do bem. Como se uma coisa... Sabe? Então, muitos CCBistas, eles não entendem nada. Então, por isso que os caras falam essa merda aqui. Então, se você entrar num grupo CCB, no WhatsApp, e fizer uma pergunta, ninguém vai saber responder.
E aí se houver um pequeno debatezinho, que seja mínimo, sem... Aí o administrador do grupo irmão, fica em paz, vamos ficar em paz, irmão. Vamos ficar em paz, vamos orar a Deus, vamos buscar a palavra, vamos congregar. Aí já põe um testemunho vagabundo, um hininho ali, outro. E aí, se você continuar, eles vão te remover. Porque falou de Bíblia, você é removido. Porque o administrador não sabe, o outro lá também não sabe. Aí se você for lá corrigir o outro irmão, biblicamente, tudo isso biblicamente. Se você for corrigir, você é removido do grupo. Sabe? É removido. Porque é um povo ser besta, rapaz. Eles adoram a ignorância. Eles amam a ignorância. É um povo que ama a ignorância. Então, aí se você ser besta entrar num grupo evangélico, você não pode nem falar. Porque não sabe falar. Não sabe falar. Então, se ele entrar lá, ele tem que ficar mudo. Porque não sabe de Bíblia. Então um babaca desse aqui, prega uma merda dessa aqui, pega uma desgraça dessa aqui, é coisa patética, rapaz, de vez. Um cara desse aqui, já pensou se um grupo evangélico? Eu até pensei em botar isso aqui num grupo evangélico. Eles vão morrer da risada com a palhaçada dessa aqui. A impressão que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do mal que havia lá. A Irmandade vai perceber que Deus destruiu Sodoma e Gomorra não foi pela presença do mal, foi pela ausência do bem. Onde existe o pecado, vai existir o bem? Hã? No coração que pratica, um coração faccioso, um coração que pratica a iniquidade, que pratica o pecado, que pratica a acepção de pessoas, a avareza, a ira, a luxúria, a preguiça, a traição, a deslealdade, a mentira, a falsidade, a dissimulação, a porfia, a exibição. Vai habitar o bem? Um coração que pratica esse tipo de coisa? Um coração que pratica a avareza, que ama o dinheiro, vai habitar a humildade? Ele só vai amar gente que tem dinheiro. E o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra já por causa do pecado que se agravou muito. E o cara disse aqui que o Senhor não destruiu Sodoma por causa do pecado, mas foi pela ausência do bem. Não sem vergonha um cara desse? Olha, tem muita gente no ministério que sobe, que vai para o ministério, é só subiu para dar profetada. Então, como agora as profetadas estão acabando, porque o povo está sentindo a prova, o fogo arder, então eles têm que inventar merda. Então, nessa inventação de merda, só fala essa besteira aqui. Porque os caras só para o ministério, subiram para o ministério só para dar profetada. Porque eles sabem que o povo só queria ouvir profetada. Como agora tem que parar com as profetadas, porque o negócio não está virando, não está acontecendo, então eles têm que inventar merda. E aí sai com essa aqui. Isso aqui é só o começo. Porque eles vão ter que se espernear, eles vão ter que rebolar para arrumar coisa, para pregar para o povo. Porque profetada não dá mais. Então eles têm que se virar. E nessa de se virar e de se rebolar para pregar para o povo, acaba falando essas besteiras aqui. Que é vergonhoso isso aqui. Se um pastor ou qualquer outro ouvir um negócio desse aqui, vai dizer, não, nossa, que maluquice. Coisa ingênua, velho. Mas coisa de menino, coisa de moleque. Pegou a visão do cavaleiro aqui? Até mais.